Você acha que foi o maior erro da história do dia a dia da imprensa brasileira, tudo aquilo que aconteceu lá naqueles idos de 1994? Não, eu não acho que foi o maior erro. Veja, no Brasil a gente tem episódios das cartas de Arthur Bernardes que eram falsas, a gente tem das tentativas nos anos 30, relatório Cohen, que foi amplamente noticiado, era uma fraude. Fora do Brasil, a notícia de que Saddam Hussein fabricava armas químicas de destruição em massa... Verdade. Isso é uma apuração rigorosa, uma repórter de muito preparo que fez checagem, fez as verificações necessárias, mas o fato é que Saddam Hussein não fabricava armas químicas de destruição em massa, e essa informação publicada por órgãos da maior importância na imprensa dos Estados Unidos acabou dando base para a coalizão internacional que invadiu o Iraque, promoveu a guerra em nome dessa questão que depois se revelou falsa. Recentemente, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que mais de 50% dos cidadãos dos Estados Unidos acreditam até hoje que Saddam Hussein fabricava armas químicas de destruição em massa. Veja, isso a gente poderia chamar de uma fake news. Não é uma fake news porque foi veiculada por órgãos de imprensa estabelecidos, com endereço conhecido, com repórteres que têm nome e sobrenome. Foi um erro de imprensa, mas um erro muito grave. Há vários erros graves da imprensa, lembrei aqui alguns, mas há muitos erros graves. Esse não é o maior erro da imprensa no Brasil, na minha avaliação. Há erros de alcance estrutural complicado. Nós até podemos falar de alguns. O que eu quero dizer erros de alcance estrutural? Pegarmos, por exemplo, a cobertura da Lava Jato no Brasil. O fato de as fontes da Lava Jato serem tratadas de maneira acrítica, como se as fontes fossem uma sucursal dos órgãos de imprensa lá em Curitiba, e não como se elas fossem autoridade, a autoridade deve sempre ser tratada com um certo ceticismo. Se nós pegarmos esse episódio, em alguns momentos ele tem um desdobramento na vida nacional, muito sério. Então não se trata de fazer uma hierarquia, uma classificação, porque para as pessoas que foram prejudicadas pela cobertura da Lava Jato, aquilo foi muito grave. Para as pessoas que foram prejudicadas pela cobertura da escola base, aquilo foi muito grave. Qual é a métrica que nós podemos ter para avaliar o prejuízo que, às vezes, uma cobertura infeliz, que qualquer um de nós poderia fazer, isso pode acontecer, uma cobertura infeliz pode acarretar na vida de uma pessoa. Como você vai medir? Então, eu acho que não, a escola base não foi o pior erro da nossa imprensa, mas, como você disse aqui na abertura, arruinou algumas reputações, né? Algo muito difícil, inviabilizou negócios, fechou caminhos para pessoas que tinham um curso de vida normal, bom, é muito difícil. Eu me lembro que, sabe que eu não fiz naquela época cobertura da escola base, né? Eu não fui escalado. De maneira geral, foi o repórter Valmir Salaro quem participou daquela cobertura na TV Globo na época. Mas eu me lembro que a polícia fez buscas na casa dos então suspeitos ou acusados, né? A família dona da escola, sem mandado judicial. Não encontrou nada que viesse a fortalecer qualquer suspeita ou indício contra o casal, né? Faltavam provas, mas a mídia embarcou. E as mães das crianças chamaram a imprensa, especialmente a TV Globo, para denunciar aquilo que tinha acontecido, na visão dos pais, com as crianças. Como ter isso, acho que ainda é uma coisa que vale até hoje, né, Buti?
Como ligar o desconfiômetro nessa área? Olha, essa história, eu não sei se você se lembra disso, mas essa história tem uma página que é de imenso valor. O Diário Popular, o jornal paulistano Diário Popular, que depois virou Diário de São Paulo e depois sumiu. Mas o Diário Popular... Foi comprado pelo Quércia. Isso. E lá para frente desapareceu. Enfim, isso. O Diário Popular em São Paulo, salvo engano, foi o primeiro a ter acesso a essa história, que o delegado contou para alguém. O delegado era fonte de alguém. Eles fizeram uma pequena matéria, mas não publicaram, por decisão da direção do jornal e dos editores, em função de algumas questões muito específicas, detalhes ou minúcias, como dizia meu sogro Dalmo Dallari, que não gostava da palavra detalhes, porque era estrangeiro e falava minúcia. Mas uma ou duas minúcias. O repórter, que era o Antônio Carlos Silveira, ficou intrigado com o fato dos donos da escola receberem a imprensa imediatamente. Então, em depoimentos dele, ele diz assim: quem tem culpa não vai dar uma entrevista de imediato. Existem culpados que dão entrevista de imediato, mas por algum motivo, aí nós essas temos são o casal, as pessoas atingidas pela... O casal, e esta aqui era uma outra assessora, uma sócia deles, alguma coisa assim, enfim. Eles dão a entrevista. Isso. E alguém ali tinha uma desconfiança com relação ao comportamento habitual da autoridade policial envolvida nesse caso, que às vezes falava demais ou coisa assim. Eu não estou aqui criticando uma pessoa, não quero ser entendido dessa forma. Mas você perguntou do desconfiômetro. Isso levantou um ponto de interrogação. Mas será que é sério o que o delegado está falando? Será que ele não está exagerando um pouco? O fato é que eles esperaram, perderam o furo, não foram os primeiros a dar, e eu não vou me lembrar exatamente, mas consta que não deram a matéria. Nunca deram a matéria. Ficaram de fora dessa corrida. Agora, é muito interessante a gente pensar numa outra dimensão. Além das pessoas, pensar na instituição. Um inquérito é um inquérito, não é um processo judicial. Um inquérito pode ser instaurado porque a polícia desconfia de alguma coisa. Mas as pessoas que estão sendo ouvidas ou que estão sendo, às vezes, investigadas no inquérito, elas podem não ter culpa de nada. E o inquérito deve ser olhado como tal, como um possível caminho para que alguma coisa seja revelada. Portanto, é óbvio, e isso é observado pelos jornalistas experientes, é óbvio que as pessoas precisam ser preservadas. Agora, às vezes, se estabelece uma corrida. Aquilo que os depoimentos do pessoal do jornal do Diário Popular mostram. Se a gente não der, outro vai dar na nossa frente. E isso muitas vezes justifica uma conduta precipitada, como você disse, de dar para não perder a primazia, para não perder o furo. E aí, agora, uma autoridade ela precisa ser tratada com ceticismo. O dever do jornalismo é duvidar não da pessoa, mas duvidar do discurso do poder. E aí, perguntas incômodas precisam ser feitas. Por isso que eu faço esse paralelo que a gente pode explorar mais com o caso da Lava Jato, mas há muitos episódios. Muitas vezes uma cobertura precipitada pode acarretar a punição também precipitada de uma pessoa que perde a sua reputação, perde amizades,
às vezes perde a autoconfiança, às vezes se desestrutura psiquicamente. São coisas muito difíceis. Nós temos casos de um reitor que se matou, né? Em Santa Catarina. Exatamente. Por uma acusação, ele chegou a ser preso pela Polícia Federal sob uma acusação que mostrou-se infundada, né? E ele não suportou emocionalmente a exposição. A exposição. A exposição. Isso é mortal. Então, enfim, esses processos precisam ser tratados com desconfiança, mas é uma desconfiança ceticismo, é uma desconfiança, não uma desconfiança moral, uma desconfiança de método. O jornalismo é pago, é financiado para duvidar da autoridade e perguntar por que não, perguntar e se, e aí ir apurando as coisas com cuidado. Aquela foto que nós mostramos é do senhor Ikushiro Shimada, e a mulher dele é a Maria Aparecida Shimada, e a professora Paula Milling, que também foi acusada. Tem também a acusação ao motorista, então, o Maurício Alvarenga. Sabe que me preocupa muito essas informações rápidas, essas coisas que são apresentadas, por exemplo, muita coisa que é divulgada pelo Ministério Público. O Ministério Público denuncia alguém. A imprensa vem e pega aquele papelório, eu chamo de papelório, aquela festa do papel, e tem uma série de acusações do Ministério Público. Aí a pessoa é exposta, o nome dela é colocado na mídia e naturalmente acaba sendo imediatamente julgado pela sociedade, pela opinião pública, e muitas vezes o juiz nem acolhe aquela denúncia do Ministério Público. Manda que vá porque não tem sentido aquilo, só que a pessoa já tomou paulada, já teve problemas, né? E eu fico muito preocupado, especialmente com o Ministério Público, porque o Ministério Público tem sido useiro e vezeiro em divulgar papéis. Sabe que eu vou discordar de você. Assim, como em todas as instituições, o Ministério Público é uma delas, né? Como em todas as instituições, nós vamos encontrar procedimentos em que isso que você está descrevendo acontece. Inclusive há pesquisas na universidade, conheço teses de doutorado examinando isso. É uma espécie de parceria informal entre o Ministério Público e alguma apuração de imprensa. Muitas vezes acontece de uma história da imprensa instruir uma reportagem, instruir uma iniciativa do Ministério Público. Qual é o elemento que dá origem ao inquérito, à investigação? Uma história publicada na imprensa. E o repórter que faz isso, que publicou essa história, também vira um parceiro do que o Ministério Público vai fazer, obtém informações com exclusividade ou em primeira mão, e vai se formando esse dueto, Isso é uma possibilidade, isso pode acontecer, e nem sempre é uma possibilidade virtuosa. Pode haver uma distorção aí no caminho. Mas em muitas outras situações, o Ministério Público é extremamente cauteloso. Os procuradores, os promotores, eles têm autonomia de ação. Isso é um fundamento dessa instituição. Ninguém manda o representante do Ministério Público fazer ou deixar de fazer uma investigação. Ele é autônomo. E é muito bom que seja assim. Mas em função dessa característica da instituição, nós temos condutas diferentes. Então eu concordo se a gente disser, às vezes o Ministério Público age da forma A, outras vezes ele age da forma B, outras vezes da forma C, aí sim. Nem sempre o Ministério Público é desse tipo. Nós temos representantes do Ministério Público, a autoridade máxima do Ministério Público no nível federal, que eram chamados de engavetadores, exatamente porque não acusavam ninguém, não investigavam nada, deixavam tudo passar. É o oposto do que você descreve.
Então eu O não... mais conhecido foi brindeiro do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou que citando... a imprensa chamava o engavetador-mor da República. O engavetador geral. Eu não estou... A gente não está acusando, mas está lembrando fatos. Né? Eu estou lembrando... nós estamos aqui lembrando uma história que... Isso. Mas veja, ali o Ministério Público chamava atenção justamente por deixar de investigar, por deixar de acusar, por deixar de incomodar. Uhum. Mas eu não estou avaliando nem julgando nenhuma pessoa. Sim. Sempre as circunstâncias devem ser tomadas por nós com todo cuidado. Agora, eu só estou lembrando aquele caso para dizer que não é sempre que o Ministério Público sai acusando indevidamente e distribui papelórios, mas nós temos vários casos. Recentemente, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sofreu acusações que foram todas demonstradas infundadas, com condutas depois admitidas inadequadas do Ministério Público. Isso aconteceu. E outras vezes, o Ministério Público tem condutas muito elogiáveis, condutas que protegem a democracia, às vezes condutas heróicas. Se nós pegarmos as investigações contra o Esquadrão da Morte, o que alguns representantes do Ministério Público enfrentaram, às vezes correndo risco, muito admirável. Então, são coisas diferentes, sabe? Uhum. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.